a todos os nossos queridos alunos Sorbonne. Vamos iniciar aqui mais uma aula, a aula 1. E hoje faremos uma introdução a conjuntos numéricos. Então, vamos colocar o nosso título aqui da aula de hoje. Conjuntos numéricos. Certo? Essa aula será somente de introdução, então sem mais delongas, vamos começar. Primeiro conjunto numérico, então, foi formado aí para classificar os nossos números, conjunto dos números naturais, certo? Conjunto dos números naturais, representado pelo N, dessa forma aqui, ok? Então, o conjunto dos números naturais, ele vai do zero até o infinito positivo. Então, na sequência aqui, né, crescente dos nossos números, vai até o infinito positivo, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, 3 pontinhos, porque tem infinitos números aqui nesse intervalo, no infinito positivo. Pode também ser representado, tá? Conjunto dos números naturais, da seguinte forma, com os colchetes. Então, colchete fechado no zero e colchete aberto no infinito positivo, ok? Dessa forma aqui, beleza? Próximo conjunto, conjunto dos números inteiros, ok? Conjunto dos números inteiros, representado por esse símbolo, certo? Temos aqui, ó, conjunto dos números inteiros sendo todos os números naturais e os opostos, ou seja, os simétricos a eles. São os números agora negativos, então, sendo incluídos no conjunto dos inteiros, certo? Então, aqui, ó, vai do infinito negativo, certo? 3 pontinhos, porque existem infinitos números nesse intervalo. Vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1. Na ordem crescente aqui agora, temos o 0, temos o 1, 2 e até o infinito positivo, 3 pontinhos para demonstrar o intervalo. E fechamos aqui. Podemos também representar o conjunto dos números inteiros pelo intervalo aqui, ó, com colchetes, certo? Colchete aberto, infinito negativo, colchete aberto, infinito positivo, certo? Maravilha! Então, os números inteiros, temos os simétricos dos naturais, tá certo? Outra situação que vai acontecer aqui, que nós podemos representar os inteiros não nulos, que é quando eu tenho um conjunto dos inteiros excluindo apenas o número zero, menos o zero, certo? Até deixar escrito aqui para vocês, ó. Inteiros não nulos. Também podemos ter o conjunto dos inteiros não negativos, certo? Que é quando eu excluo toda a parte negativa do conjunto. Inteiros não negativos. E também temos os inteiros não positivos, que é quando eu excluo toda a parte positiva do conjunto, só fica os números negativos. Inteiros não positivos. Isso vai servir para todos os conjuntos, também os demais conjuntos, excluindo aqui o conjunto dos naturais. Nos naturais, nós também temos, ó, os naturais não nulos, certo? Que é quando eu excluo o zero. Então, tem ali a simbologia com o asteriscozinho em cima, certo? Continuando, depois nós temos o conjunto dos números racionais agora, certo? Racionais, representado pela letra Q, certo? E o conjunto dos números racionais são aqueles agora em que nós temos frações. Todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional, certo? Então aqui, ó, nós temos a fração A sobre B, tá? Ele só vai ser número racional desde que o numerador dessa fração pertence ao conjunto dos inteiros e o denominador
pertença ao conjunto dos inteiros não nulos, tá joia? Por quê? Eu não tenho definição para o zero estando no nosso querido denominador, ok? Então, não posso ter zero no denominador, por isso, B tem que ser diferente de zero. Então, vamos excluir o zero ali do conjunto dos inteiros. Isso, então, todos os nossos queridos números que podem ser escritos em forma de fração, exemplo, dízimas, periódicas, números decimais, todos esses carinhas estão dentro do conjunto dos racionais. Os inversos também dos números inteiros e naturais podem também ser escritos aqui, podem estar inclusos, né, aqui no nosso querido conjunto dos racionais, certo? Antes, no conjunto dos inteiros naturais, tínhamos apenas os números positivos, depois nos inteiros os negativos, que são os simétricos dos naturais. Agora aqui, nos racionais, nós temos a possibilidade de ter o inverso de um número, ok? Exemplo, qual que é o inverso do número 2? O inverso do número 2 é 1 sobre 2, tá joia? Vamos escrever aqui, ó, 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, por isso que, quando nós vamos fazer a construção aqui dos subgrupos, o conjunto dos inteiros dos naturais estão dentro do conjunto dos números racionais, certo? Subgrupos, então, ó, temos os racionais não nulos, que é quando nós excluímos o zero. Os racionais não positivos, que é quando excluímos a parte positiva. E os racionais não negativos, tá joia? Vamos só colocar aqui a legendinha, não negativos, que são apenas os positivos, então. Temos aqui os racionais não positivos, então temos apenas os negativos. E temos aqui os não nulos, que é excluindo, né, os inteiros, excluindo o nosso querido zero, certo? Continuando, então, nós teremos o conjunto dos números irracionais, tá joia? Os irracionais, aqui então dentro do conjunto dos irracionais, representado por esse símbolozinho do i, nós teremos as dízimas periódicas, tá certo? Raiz quadrada de números primos e todas as operações envolvendo esses caras, certo? Então aqui, ó, vou escrever para vocês quem está dentro desse conjunto. Ó, dízimas não periódicas, raiz quadrada de números primos, ó. O P aqui representa os números primos, certo? Desde que esse P seja maior que zero, tá joia? Raiz quadrada de números primos. E todas as operações envolvendo os números acima, certo? Professor, me dá um exemplo aí de uma operação que resultaria em um número irracional. Olha só, um exemplo aqui, ó. Tenho raiz quadrada de 3 mais 1. Esse número pertence ao conjunto dos irracionais, tá certo? Por quê? Raiz quadrada de 3 é uma dízima não periódica, mais 1. O que vai mudar é apenas a parte inteira ali do nosso querido raiz quadrada de 3, certo? Vamos lá, nós temos agora também o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele vai pegar o conjunto dos números racionais
né? Temos aqui o conjunto dos racionais, ó, representado pela Q, e o conjunto dos irracionais. Certo? Maravilha. Então, todos esses caras vão estar aqui dentro do conjunto dos reais, representado pelo nosso símbolozinho aqui, ó, R. Beleza? Tranquilo? Show! Dito isso, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de números racionais, né? Como eu tinha dito antes, ó. Dízimas periódicas, então temos aqui 0,333 ao infinito, certo? Qualquer número decimal, ó, 0,5, frações, ó, 3 sobre 8, e assim por diante. Podemos ter infinitos números. Vou chamar de conjunto A aqui, então. Então, nesse caso, A pertence ao conjunto dos racionais, certo? E aqui os irracionais, professor, exemplos também. Já coloquei ali, ó, raiz quadrada de 3 mais 1. Vou colocar mais alguns exemplos aqui para vocês. Temos, ó, o exemplo do número π, tá joia? O exemplo, vamos lá, π mais 1, ó. π mais 1 resulta em um número irracional. Raiz de 2 mais 1 resulta em um número irracional. E assim por diante, certo? Por que o π é um número irracional? Porque ele é uma dízima não periódica, tá certo? Beleza? Ok, vou chamar esse conjunto de B e falar que B pertence ao conjunto dos irracionais. Tá certo, pessoal? Agora vamos criar aqui embaixo, ó, a relação de todos esses caras. Primeiro nós temos o conjunto dos naturais, tá bom? Que são, ó, números 1, 2, 3, o zero está aqui dentro, até o infinito positivo. Depois temos os números inteiros, os quais foram adicionados os números simétricos, tá bom? Ao conjunto anterior, que era natural. Então, agora temos menos 1, menos 100, temos aqui a menos 50, temos também os 50, os números positivos e até o infinito positivo, tá? Então, temos o infinito positivo e o infinito negativo. Depois temos o conjunto dos racionais, que agora nós podemos ter o inverso de todos os números inteiros e naturais, tá bom? Também vamos ter aqui as dízimas, ó, periódicas, beleza? Teremos aqui, ó, frações, ó, 2/3. Números inteiros, ó, qualquer que seja, 2 aqui, ó, menos 2, e assim por diante. Depois temos os irracionais, tá bom? Que é um conjuntinho à parte aqui. Ele não tem nenhuma ligação ali com os racionais, tá joia? Ó, o π, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, certo? Temos também depois o conjunto dos reais, que vai pegar todos os conjuntos listados acima. Aqui temos os reais, beleza? E para terminar, teremos os complexos, mas isso é assunto para mais tarde, tá bom? Então, essa aqui, pessoal, foi a iniciação dos nossos queridos conjuntos numéricos, certo? Na próxima aula, nós trataremos de cada conjunto numérico com mais profundidade, tá bom? Envolvendo, então, as operações em cada um deles, certo? Até a próxima aula e até mais!